Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui começa mais um Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre desinformação. A semana começou animada no reino digital. Foi confirmada a compra do Twitter pela bagatela de 44 bilhões de dólares, um assombro de fortuna, de dinheiro, para o empresário Elon Musk, ele que fez essa oferta. Além do assombro por esse valor, essa é uma transação cujos efeitos nocivos para a rede estão sendo debatidos já há algum tempo. O Musk já falou que quer uma rede mais aberta, algoritmos transparentes e menos ou quase nada de moderação de conteúdo. A gente está ouvindo especialistas para entender melhor os impactos, né, dessa transação na rede, para os usuários, e em breve a gente publica lá no desinformante.com.br. Também essa semana chegou-se a um acordo entre as três partes, Parlamento, Comissão e Conselho da União Europeia, para viabilizar a aprovação daquele DSA, o Digital Services Act, que é a Lei Geral de Regulação das Plataformas no continente europeu. João, o que significa essa aprovação? Que avanços você vê na responsabilização das plataformas pelo conteúdo que nela circula? E o que a gente pode tirar aí para a lei brasileira? Ana, acho que a grande novidade é essas três partes terem chegado a um acordo, portanto, ter terminado um pouco a discussão de conteúdo desse DSA. Ele está pronto para aprovação. Quem está acompanhando sabe que é um processo longo, já tem mais de 2 anos que esse processo vem de consulta pública, discute um texto que passa pelo Parlamento, pela Comissão, pelo Conselho. Todo mundo fica um pouco confuso com esse processo da União Europeia. E até agora, na verdade, não há um texto publicado. Então, ninguém conhece ainda os termos finais a que chegou esse acordo, até porque o acordo é um acordo sobre conteúdo, e agora é que eles estão trabalhando isso na minúcia de um texto de lei. Mas, basicamente, nós vamos ter uma grande lei europeia para moderação de conteúdo. Ela vai obrigar as plataformas a remover conteúdo ilegal se ela receber qualquer tipo de notificação de que esse conteúdo está na plataforma. Isso cria um mecanismo de retirada bastante rápido, o que é positivo em alguns casos e delicado em alguns outros, especialmente nos casos, vamos dizer assim, de áreas de zona cinzenta, onde você pode discutir se algo é liberdade de expressão, ou se algo fere, por exemplo, propriedade intelectual, ou a mesma coisa em relação a discursos de ódio. Nós temos visto no mundo várias vezes a regulação sobre moderação de conteúdo ser usado para calar movimentos dissidentes, etc. Isso é uma preocupação de quem observa o Digital Services Act, porque, na prática, quem vai definir o que é ilegal ou não é cada país. Embora seja um ato europeu, cada país vai ter algum nível e margem de liberdade para definir essas questões do que é ilegal ou não. Acho que o principal é entender o seguinte, o ato é uma tentativa de cercar um pouco a responsabilidade das plataformas mesmo, obrigá-las a fazer análises de risco. Tem aquela frase do Einstein, né? Não adianta você fazer 2 vezes a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E elas acho que precisam, de fato, ser responsabilizadas por aí. Se eu tenho uma plataforma que todo dia gera muita desinformação, muito discurso de ódio, eu preciso analisar o que eu estou fazendo na minha plataforma que gera isso tudo. E aí, portanto, essa é uma tentativa, digamos assim, de uma mudança de grande prazo aí nas plataformas, ou seja, que o objeto da lei não seja só o cumprimento imediato daquelas medidas em relação ao conteúdo individual, mas que elas vão mudando os seus algoritmos e mudando as suas formas de moderação de conteúdo para proteger o direito dos usuários. Acho que uma das negociadoras, né, divulgou que o texto final vai ter uma ideia de uma obrigação de evitar que desinformação perigosa se torne viral. Acho que vale dizer, desinformação não é um objeto central do tema desse texto do DSA, mas nos últimos meses ganhou tração e ganhou mais espaço. Então nós vamos ter que ver como é que o texto final trata esta questão da desinformação. Muito provavelmente ela reserva as ações e obrigações para as empresas só nos casos de saúde pública ou muita, vamos dizer assim, afetar direitos políticos e sociais de forma muito perigosa. Acho que não é para qualquer tipo de informação, de desinformação, mas isso a gente vai ter que ver o texto final. Acho que o fundamental também, por último, é entender
que, assim como aconteceu na Lei Geral de Proteção de Dados, este texto da Europa, junto com o texto que eles estão fazendo na paralela, que é o Digital Markets Act, ou seja, a lei de mercados digitais, devem se tornar um pouco a referência global para a regulação das plataformas. Então, quem quiser seguir um caminho fácil, os países que quiserem seguir esse caminho mais fácil vão optar provavelmente por fazer textos muito parecidos e baseados no que a Europa está fazendo, o que pode criar realmente um novo capítulo para as plataformas a partir da entrada em vigor. A entrada em vigor para o conjunto das plataformas é 2024, mas para as grandes plataformas é esse ano ainda, e a gente já vai ver alguns efeitos disso no ano que vem. Boa, João. A gente continua acompanhando esse assunto lá no desinformante.com.br. A gente está fazendo uma série bem interessante sobre regulações da internet no mundo. Então, já tem alguns países ali contemplados e você pode acompanhar também. Outra série que o Desinformante também tem feito é como denunciar fake news em. Então, a gente está fazendo um passeio aí pelas plataformas para o usuário, para facilitar a vida do usuário e para ele entender um pouquinho. Às vezes a gente vê ali o conteúdo desinformativo ou fica com preguiça ou não sabe muito bem como fazer. Então a gente está ensinando ali, tintim por tintim, como denunciar aquele conteúdo falso, né? Aquele conteúdo que não é verdadeiro. Liz, a gente está num caminho, é fácil fazer isso, a gente está num caminho fácil, as plataformas ainda complicam. Como é que é? Conta para gente. Oi, Ana. Então, isso mesmo, né? Há umas 5 semanas a gente começou lá no Desinformante, aqui no Desinformante, né? No caso, lá no nosso site, a explicar toda semana como a gente pode denunciar fake news, desinformação em cada plataforma. A gente já explicou para o usuário como denunciar no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e no TikTok. Mas também podem ficar de olho que nas próximas semanas a gente vai ainda falar sobre LinkedIn e outras plataformas. O que a gente percebeu nesse grande passeio que a gente começou a fazer é que, de certa forma, é muito similar denunciar desinformação nas plataformas que a gente já comentou. Geralmente, né, são 3 pontinhos ao lado do post, às vezes em cima, às vezes embaixo, onde já tem a opção de denunciar. E nessa opção de denunciar, você pode denunciar por alguns fatores, né? Por assédio, por violência, ou também por informações falsas, enganosas, vai variar um pouco a nomenclatura de cada plataforma. E geralmente, depois que você denuncia por uma informação falsa, você precisa especificar se aquela informação falsa está ligada à saúde, à política ou a outros conteúdos. E aí eu explico por quê, né? Algumas plataformas criaram mecanismos contra a desinformação durante a pandemia, então essa questão da saúde também está muito ligada à desinformação contra a Covid-19, e as plataformas também fizeram, como a gente já trouxe aqui no Desinformante, parcerias com o TSE. Então, desinformação sobre política, sobre as eleições, também está sendo vista, né, digamos assim, com uma lupa maior pelas plataformas. E outros assuntos também podem ser denunciados. A gente percebe que pode ser até fácil para o usuário denunciar aquele conteúdo, mas ainda é uma caixa preta o que a gente não sabe o que as plataformas fazem com essas denúncias. A gente entrou em contato com as plataformas, algumas delas, como o Facebook e o TikTok, por exemplo, garantem ter, né, a parceria com os verificadores de fato, e a partir disso, verificadores de fatos como a agência Lupa, Estadão Verifica e outras agências, e a partir disso é determinado o que é verdadeiro ou falso, e com essa seleção, digamos assim, aquele conteúdo pode ter um menor engajamento ou até ser removido da plataforma de acordo com as próprias regras. A gente percebe que algumas outras plataformas ainda não possuem esse mecanismo, né? Essa semana a gente testou o mecanismo da plataforma de vídeos Kawaii, que também é de vídeos curtos, mas a gente não encontrou onde denunciar lá. Então, a gente está fazendo esse passeio pelas plataformas. A cada semana vamos, né, comunicar no nosso site, nas nossas redes sociais, e fazer um passo a passo para o usuário entender como denunciar em cada plataforma e também entender o que é feito com esse conteúdo denunciado, né? Como é feita essa moderação do conteúdo. A gente está de olho principalmente na desinformação eleitoral desse ano, mas também em todas as outras. Então, quem estiver curioso e quiser também compreender esse passo a passo, só acessar o nosso site.
Boa, Liz. E um dos itens, né, do DSA é exatamente isso, que a plataforma precisa facilitar para o usuário fazer a denúncia, acompanhar, né, o processo e saber exatamente o que é feito, né, com essa denúncia. Bom, hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela audiência, obrigada por nos acompanhar até aqui. Assinem aqui o canal do Desinformante no Instagram e no Twitter, nós somos Desinformante BR. Até a próxima e tchau.